Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um léxico que basicamente é quase que uma concordância. Sim, este léxico é o léxico de Henry Thayer, né? Henry Thayer. Thayer. Thayer, léxico grego do Novo Testamento. Então, eu vou estar falando sobre ele, me acompanhe até o final. Eu estava numa conversa com um amigo chamado Demógenes, também estudioso de grego. E aí eu falei para ele, cara, tem um léxico que vale a pena você ter, que é esse aqui. Então, já ficou a indicação, então se inscreve, vamos a mais este vídeo. Página inicial você encontra o curso de Teologia Pagamento Único, beleza? Vamos lá. Conversando então com o Demógenes, eu falei para ele, cara, pega esse léxico aqui, vale a pena ter. Vale a pena ter, né? Inclusive, é um léxico que você encontra com certa facilidade, não é um dicionário de grego do Novo Testamento que seja tão difícil. E ele, cara, é assim, ele traz praticamente sempre quase todas as citações que uma palavra aparece. 99% de chance de que você abriu um verbete, uma palavra grega ali, ele nos citar todas as ocorrências dela no Novo Testamento. Então, ela é quase que é considerado uma concordância esse léxico. E eu acho que vale a pena para quem estuda grego, por exemplo, como foi meu caso, que quando eu comecei a desenvolver, a buscar dicionários mais parrudos, e eu percebi que em língua portuguesa você quase não tinha léxico parrudo de grego, eu falei, mano, é esse aqui. Eu vi esse aqui no estante virtual da época. Foi R$ 50, veio lá da Amazonas. R$ 50, cara. E assim, tá aqui, tá firmão, tá ligado? Tá firmão. Só pra você ter noção, ó o tamanho ó o tamanho dele. Ó o tamanho da letra. Ó o tamanho da letra. Entendeu? Ah, professor, onde é que eu acho esse léxico aqui? Você encontra ele no Internet Archive, o PDF dele. Você encontra. Só colocar Thayer Greek English Lexicon of the New Testament. Você vai encontrar no Internet Archive. Então, mas ele é um léxico assim que traz muitas citações, muitas aberturas, significâncias. É um dicionário assim que eu confio bastante. Ele tem um pró, a lexicografia dele é antiga. Assim como o próprio Edward Robson e muitas vezes o léxico, as definições de Strong, elas estão atrasadas, elas são antigas. Por que eu digo isso? Até 1890, você tinha um tipo de lexicografia. Como assim um tipo de lexicografia? Você tinha uma quantia de manuscritos de grego acessíveis. Com as descobertas de uns papiros lá no Egito e com a publicação deles por Adolf Deismann, percebeu-se, o próprio Deismann, Adolf Deismann, ele começou a, a estudar palavras que antes só se encontravam no Novo Testamento. Né? Você tinha palavras que o uso delas assim só se encontrava no Novo Testamento. Mas com essa descoberta no Egito, percebeu-se que as palavras que o Novo Testamento traz, algumas palavras que só o Novo Testamento trazia, outros documentos de uso corriqueiro, pelo menos no Egito, traziam, né? E aí foi necessário fazer uma nova abordagem para alguns significados de palavra. Então, pode ser que você encontre alguma palavra que seu uso esteja um pouco desatualizado aqui, ou no Edward Robson, né? Ou no Edward Robson. E então algumas entradas de palavras podem estar um pouco limitadas, mas isso não nada que você não melhore com um léxico domínio semântico, não melhore com o léxico do Carlos Rusconi, por exemplo, ou até junto com esse léxico aqui um dicionário de teologia. Claro que o dicionário teológico você não vai confiar 100%, porque o dicionário teológico é teológico, mas muitas das vezes os dicionários teológicos eles trazem informações riquíssimas
sobre o significado de uma palavra. Mas às vezes eles carregam um preconceito teológico. Tá? Já vi palavras, na hora que o cara está definindo, nossa, parece que concorda com determinada doutrina. Mano, você tá certo, é um dicionário teológico, ele está discutindo, o interesse dele é teologia. Então, só tomar cuidado com esse no dicionário teológico, mas são de grande valia também. Já no caso dos léxicos padrão que a gente conhece, que traz o significado da palavra num sentido mais semântico, num sentido não num sentido teológico em si, mas mais semântico, isso aqui é uma boa pedida. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Ué, por que não adquire ele? Abre seu dicionário, estuda sua palavra em grego português. Quando você vê uma palavra, abre o Henry Taylor também. E você vai perceber, você vai sentir a diferença entre o acesso que uma pessoa de fala portuguesa tem com uma pessoa de acesso à língua inglesa tem. E aí, pouco a pouco, você vai estudando, melhorando, fortalecendo os seus estudos. E assim você vai se refinando como estudioso, se refinando. Então, a minha pedida é essa, minha dica é essa, meu conselho é esse, tá? É um conselho de experiência própria. Por que que eu optei por um Taylor de primeira, por exemplo? Lembrando que eu comecei a estudar grego em 2012, então foi lá por volta de 2012 que eu adquiri essa obra. Primeiro porque Pedro Apolinário citava muito. Citava Henry Taylor lado a lado com Frederick Dunker e Gerhard Kittel. Então esse é um dos léxicos que praticamente o meu mentor, minha referência de grego citava. E não é para menos. E não é para menos, porque o Henry Taylor, ele tá nessa posição de estar junto com o Frederick Dunker. Alguns estudiosos, alguns doutores de grego podem chegar para mim e falar assim, não é bem assim, Adolfo. Tudo bem, eu vou entender seu posicionamento, mas, por exemplo, no meu referencial e na prática, esse aqui ele é o que, sem sombra de dúvida, mais cita versículo bíblico. Por isso que ele é quase que uma concordância. E por isso que ele ainda, em muitos trabalhos, quando eu vou ler, eu sempre vejo ele sendo citado. Não muitas vezes ligado ao Frederick Dunker, mas é um dos léxicos assim que você tem ele, pode ter certeza que sempre vai ter alguém citando ele. E eu já vi muita gente citando ele. Já vi muito programa de computador citando ele. Léxico Taylor, né? E pá. Então a entrada, a definição e por aí vai. Então é um dicionário que é igual, vamos dizer assim, ele é como se fosse, né, não é o tanque de guerra, né? Mas ele é aquela ferramenta, cara, que tá com você todo dia e que você pode usar para quebrar parede, pode, assim, entendeu? Você vai usar para quebrar parede, vai usar para é aquela ferramenta que não te deixa na mão. É uma ferramenta antiga e que ainda tem qualidade. É uma ferramenta antiga e de qualidade que você pode confiar. Claro, lembrando desse detalhe que eu falei, a lexicografia dele é antiga. Porque o Deisman, depois que ele publicou as obras dele em 1895, acho que é Suplementos de Léxico, alguma coisa assim, Adolf Deisman ele começou no processo de atualização de dicionários. Com isso surgiu o projeto de Walter Bauer, com isso surgiu o projeto do Gerhard Kittel posteriormente, com isso surgiu, né, deixa eu ver, esses dois léxicos. Teve mais um que ele ajudou também a formatar. Então, assim, houve uma atualização nos dicionários depois de 1900. Também houve um grande avanço no estudo do grego depois de 1900. Né? Você tem gramáticas como a gramática de Munthe-Milligan, em 1915, 1920. Você tem a gramática de Arthur Robertson. Então, você tem uma porrada de trabalhos acadêmicos que dentro do próprio grego que fizeram essa atualização lexicográfica. E ele é aquele e o Taylor ele é basicamente assim uns 2 anos antes das obras do Adolf Deisman, né? De Deisman. Então o que acontece? Isso torna ele uma obra antiga e com a sua lexicografia atrasada, porém
ainda assim, por causa da sua concordância, você vai ver ele com frequência sendo citado, com frequência. Então eu sempre suplemento ele com Frederic Dunker, né, sempre suplemento ele com domínio semântico, não confio inteiramente nele, né, assim, para algumas coisas, mas é um léxico que, sério, nunca me deixou na mão. Nunca, nunca. E ele traz muitas definições, porque você pode ver, as palavras, as letrinhas são pequenas, o livro é grande e não deixa a desejar. É isso. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e tamo junto no campo de batalha.